Paz de Cristo a todos. Permitam alguns acenos a respeito da liturgia do 27º domingo do tempo comum, ano B. O Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, do versículo de 2 a 16. Mas no versículo que inicia o Evangelho, no versículo 1, vai colocar justamente que Jesus como que faz uma elevação, saindo daquela região que estava de Cafarnaum e vai à região da Judéia, região do povo de Deus, e a multidão vai o cercar, colocando como que uma centralidade da pessoa de Jesus, assim o projeto de Deus. E o texto vai dizer que, como era de costume, então algo como que normativo, né? Costumeiro, como uma norma, Jesus ensina. E assim, com esse Cristo centralizado, vão aparecer os fariseus como uma classe de pessoas que querem unir-se ao plano de Deus através das normas e dos ritos e dos seus costumes. Assim, o evangelista e o liturgista nos insere justamente nessa dinâmica do costume, da norma, aquilo que deve ser vivido para uma proximidade com Deus. E justamente então o texto já começa a saltar a sua instrução, o seu ensinamento, quando coloca que estes fariseus querem tentar Jesus como um desejo de atingir Jesus, né? Como se Jesus fosse um alvo, né, para uma prova. E eles vêm justamente com uma questão, né, entre palavras parecidas, né, colocando justamente para Jesus se o homem, né, ele era permitido, mas a colocação de homem no sentido não simplesmente de sexo masculino, mas enquanto um ser que vai se expressar como uma certa superioridade. Como alguém que alcançou alguma coisa na existência, ele quer uma coisa melhor e com isto ele pode escolher algo melhor e vai colocar justamente como que um homem que, chegando num estado de vida, ele pode desvincular-se da sua mulher, e assim Jesus não responde nem sim nem não, mas Jesus vai recobrar justamente com a pessoa que traz as leis de Deus, que é Moisés, perguntando a eles, né? O que Moisés ordenou? Qual foi o mandamento que Moisés deu, né? Qual a ordem? Qual a lei, né? Para agir dessa forma. E eles não vão dizer que Moisés deu uma lei. Moisés não trouxe uma lei. Eles vão dizer que Moisés permitiu no sentido de que uma ação que se deveria fazer de maneira correta. E no versículo 4, qual que é a ação? Coloca-se justamente que Moisés, então, permitiu, diz, é certo fazer não o ato, que estava de desvincular-se, mas é certo fazer uma carta, é certo fazer uma certidão. Certidão de quê? A palavra grega vai ser, né, apostasio, no sentido de que esta ação, né, esse divórcio, né, esse divórcio é uma apostasia. E não se apostasia um do outro, mas é uma apostasia contrária ao plano de Deus. Vai se separar, então,
do plano de Deus. E depois, então, ele diz, né? E apolissai. Então, separa-se do plano de Deus, porque o plano de Deus não é esse, né? Esse divórcio, vai se divorciar do plano de Deus, e depois as pessoas, esse homem, essa mulher, então, eles se distanciam, né? E assim, Jesus Cristo, então, vai recordar, dizer, né? Moisés mandou fazer isto, não separar. Moisés mandou escrever isto não por causa da união, mas por causa da esclerocardia, é a palavra, né? Que se diz dureza de coração, mas quer dizer justamente o quê? Por causa do descontrole, por causa da pessoa que, né, entra numa esclerose, ou seja, né, essa pessoa ela quer agir fora da norma, ela quer agir descontrolado. Então, não por causa do plano de Deus que deu errado, o plano de Deus não dá errado, porque se ele desse errado, ele não seria Deus. E assim, então, Jesus vai trazer justamente o plano de Deus, onde ele vai dizer que, né, desde o início, ou seja, desde a criação é o ato do fazer daquilo que nada existia, e ele vai dizer, né, que foi Deus. Então Deus é quem é o Criador, e sendo Ele o Criador, é Ele quem sabe, né, a que serve, a que se realiza, aquilo então que é bom. E ele vai recordando o livro do Gênesis, vai dizer, né, que não é bom que o ser humano esteja só. Ele viu, criou tudo muito bom, mas, né, não o ser humano, ele solitariamente, ele não fica bem. Então, Jesus vai dizer, né, por isso que Deus, então, criou, né, e ele vai usar, né, criou homem e mulher. Na expressão que é colocada, é para mais recordar, né, enquanto o ser, né, o ser na sua essência, né, naquilo que é a sua propriedade, né? Tanto é que ele vai usar, né, para homem e mulher, vai usar palavras muito sintéticas para dizer, né, que os criou cada um com a sua propriedade, cada um com a sua essência própria, né, e totalmente diferentes. Porque eles estavam colocando essa ideia, né, de que várias escolas rabínicas, né, dizendo, né, que não teria importância, existe uma incompatibilidade, quando existe uma incompatibilidade, ou até mesmo uma ideia que não está sendo bem. Então Jesus vai colocar isto, né, criou, né, Asen e Teli, Asen masculino, Teli fêmea, para dizer justamente o quê? Que Deus, né, não os criou, por assim dizer, compatíveis. Deus criou o homem, a mulher, no sentido de que eles são absolutamente incompatíveis, ou seja, eles são divergentes, porque a ideia deles era que, né, não, é procurar uma facilidade, uma afinidade maior, e Deus vai dizer, né, eu os criei totalmente diversos, né? Então, não só fisicamente, mas a maneira mental, a maneira sentimental de cada um é única, para dizer justamente que no plano de Deus não há esta vinculação desta forma. Tanto é que ele coloca, né, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, ou seja, os vínculos naturais, eles são superáveis, eles se colocam até como menores, para dizer, né,
que ele deixa pai e mãe e se une, e no plano de Deus, esses totalmente desalinhados, por assim dizer, porque um é o homem, outra é a mulher, como se não tivesse nada a ver, eles, no plano de Deus, eles são capazes de formar um só ser. Então a questão, né, que eles vão colocando, essa proximidade, surgiu uma incompatibilidade, ele diz, né, olha, Deus os fez absolutamente diferentes e no plano de Deus eles são capazes de formar um só. E ele diz no versículo 9, né, por isso não existe criatura capaz de separar aquilo que Deus e o verbo utilizado, né, no grego, né, aquilo que sineuschen, né, numa ideia de aquilo que Deus emparelhou, aquilo que Deus colou, né, não existe criatura capaz de separar. Então esses dois seres absolutamente diferentes, eles são incapazes de separar, e ninguém pode fazer esta separação. Em casa, ou seja, na intimidade, os discípulos retomam, né, a comunidade retoma, para ficar bem claro isso, e Jesus usa a expressão, né, dizendo, né, quem se separar de sua mulher, ao invés de ele dizer o homem que se separar da sua mulher, não, ele diz quem, para ser o mais amplo possível, para dizer, não importa quem. E também com a mulher, né, se ela então com o outro, né, não diz com a mulher, com o seu, não, com o outro, independente de quem. Para mostrar isto, né, que o matrimônio, ele não é um negócio de que onde que lucra mais, né? Ele é uma realização enquanto graça de Deus. O matrimônio não é negócio, família não é negócio. A separação então não está no plano de Deus. Tanto não está no plano de Deus que depois eles vão trazer crianças. Então, e os discípulos vão criar problemas para que as crianças, que também não significa criança no sentido de um menininho, de uma menininha, tanto é que o termo, né, é paidia, que significa justamente pessoa sem importância, pessoa que ninguém daria importância, e os discípulos vão querer separar essas pessoas de Jesus Cristo. Então ali nós vemos os fariseus, como aqueles que mais querem estar perto de Deus através dos ritos da religião, querendo justamente a separação, e os discípulos que deveriam ajudar as pessoas a seguir o plano, o propósito de Cristo, separando essas pessoas, e Jesus, diz o texto, né, usa uma expressão muito forte, né, da indignação de Jesus Cristo, né? Diz que Jesus eganectesen, para dizer, né, que Jesus, ele tomou isso como uma ofensa inaceitável, né? Então aqui nós vemos justamente, né, que o plano de Deus não é separar, o plano de Deus não é excluir, né? O plano de Deus é que as pessoas elas possam viver unidas a Ele. Tanto é que Jesus abraça as crianças, coloca a sua própria mão para a abençoar, né? E isso deve colocar em nós um entendimento que não podemos aproximar de Deus criando separações, e não devemos fazer da comunidade também um ambiente de separação. Devemos ajudar com que todos se aproximem de Jesus, né? Isso deve ressoar no nosso coração, né? Tirar divisões, tirar essas distensões e ajudar com que as pessoas, né, elas ainda mais se aproximem da pessoa de Jesus Cristo. Boa semana.